Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Tá certo, vamos falar da eleição. Encerra amanhã o prazo para que os candidatos e partidos políticos enviem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial dos gastos da campanha desse ano. E a gente chama novamente ao vivo a repórter Juliana Santos, que traz os detalhes. Juliana, então, quais são as consequências de quem não enviar essa documentação? Oi, Mário, bom dia mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores aqui da Rádio Cidade. Isso mesmo, o prazo para entregar a declaração, para entregar a prestação de contas parcial, termina amanhã, e ainda vem aí o prazo final para essa prestação de contas, que é o que a gente vai saber agora com o doutor João Américo, ele é advogado eleitoral, está aqui com a gente hoje e vai trazer mais informações sobre como funciona a prestação de contas dos candidatos e dos partidos. Bom dia, doutor João. Bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Explique para a gente, a prestação de contas ela é obrigatória. Exato. Quem é que precisa fazer essa prestação? Bom dia a todos. A prestação de contas é obrigatória na medida em que se você recebe hoje recursos públicos, ou seja, um orçamento, no Orçamento Geral da União, a destinação de fundo eleitoral e fundo partidário. Então, esse é o ponto central, ou seja, nunca foi tão importante no Brasil se assegurar a fiscalização acerca dos recursos de campanha por conta desse recebimento, que hoje a grande maioria vai ser recebida, a ampla maioria em recursos públicos. Quem deve prestar contas é a federação, na medida em que recebe esse repasse, de acordo com a bancada, e transfere para os seus candidatos a deputado federal, senador, presidente da República, governador, ou seja, os partidos, as federações e os candidatos. Então, é a conta de o que foi recebido e o que é que foi gasto. E toda a comprovação do que foi gasto através de nota fiscal, através de recibos e todas as informações. Não é só declarar o que foi pago, é declarar também dizendo de onde é que foi gasto esse recurso. Qual a finalidade da Justiça Eleitoral cobrar dos partidos e candidatos que façam essa prestação de contas? Primeira finalidade é equilibrar a eleição, ou seja, que você tem limite hoje de gasto. E depois fiscalizar para não haver desvio de dinheiro, caixa 2. Então, na medida em que o candidato declara onde gastou, numa gráfica, numa militância, você tem o CPF, o CNPJ dessa gráfica, dessa militância, o endereço, e aí você tem como fiscalizar, você tem como ir em loco. E não só ele, mas também o Ministério Público, os outros partidos que eventualmente queiram investigar. Então, há todo um controle muito severo. Eu acho que o ponto central burocrático de toda a candidatura está na prestação de contas. Quais as informações, os documentos que precisam ser comprovados nessa prestação de contas? Todo recurso tem que ser declarado. De onde é que veio? Ou seja, não dá para você fazer um depósito, por exemplo, se você tem um CNPJ, toda candidatura, deputado federal, estadual, senador, presidente da República, tem um CNPJ e tem uma conta vinculada. Então não dá para você ir na boca do caixa e fazer um depósito sem identificar. Esse depósito sem identificar não é aceito. Então, o primeiro ponto, você identifica quem depositou, a origem do dinheiro e depois o gasto, de onde é que veio. Como eu já disse, não é demais repetir, por conta do repasse do fundo partidário e do fundo eleitoral, existe essa preocupação por parte do Ministério Público Eleitoral e de todos os órgãos de controle da eleição de identificar para onde é que foi esse dinheiro. E o que é que acontece, O candidato, o partido ali deixou de fazer a prestação de contas. O que é que vai acontecer? Pode ocorrer em uma impugnação de sua candidatura, cassação do registro, e aí demais consecutários, pode existir até a ocorrência de delitos, caixa 2, desvio da finalidade do financeira que tem. Então, isso é um ponto central, que pode ter consequências que vão desde a impugnação da candidatura, do registro, até as consequências mais danosas, que eventualmente a apuração de um crime eleitoral que seja cometido com esse recurso que foi recebido, não foi identificado, ou que foi recebido, ou que você não sabe quem é o destinatário. Então vai depender de como é que foi feito isso. O prazo é do dia 9 até amanhã, o dia 13, esse prazo dessa primeira prestação, e eventualmente só vai prestar contas àqueles que receberam
receberam recurso. Os que não tiveram, informam, dizendo que não receberam nenhum recurso da Justiça Eleitoral. Caso o candidato realmente precise, né, receber o recurso e precise ali prestar contas, mas aí ele passou o prazo, ele não fez a prestação de contas correta, tem como regularizar para que ele ainda concorra às eleições deste ano? Eventualmente, ele pode sofrer a aplicação até de uma penalidade. O ideal é que ele regularize. Você precisa de uma equipe que faça essa regularização, que lance esses dados. É bom dizer que esses dados ficam públicos, ou seja, você quer saber quanto é que seu candidato está gastando na campanha, é só entrar no site Divulga Candi, e lá tem o valor de onde ele recebeu e qual é a despesa. Ou seja, então é bem interessante esse site para você acompanhar. Você pode apresentar posteriormente, mas é evidente que você pode sofrer a penalidade devido ao caso de não apresentar nessa primeira apresentação e depois no fim da eleição, dia 2 e dia 30 de outubro. O prazo final, né, no caso, termina amanhã para a prestação de contas parcial. Exato. E a prestação de contas final? Termina quando? Dia 2, dia 30. Né? Dia 2, dia 30 de outubro é essa prestação de contas final. E a população, quando é que pode começar a consultar essas informações? No site Divulga Candi, é bem intuitivo, bem simples, objetivo. Você vê lá quanto entrou, tem um infográfico, tem o percentual de cada recebimento e de cada gasto. Então é bem simples e bem objetivo consultar. É um site que eu recomendo que todos entrem. É Divulga Candi, é só colocar na internet que vocês vão encontrar o site e aí você vai localizando por região, depois por estado, e aí você localiza os seus candidatos a deputado federal, governador, até presidente da República. A partir de quando, doutor João, a gente começa a ter acesso a essas informações? Já agora, né? É um lançamento que a gente pressupõe ser automático. Você envia, mas não é só enviar o valor que foi gasto, você também tem que enviar eventualmente a nota fiscal, o contrato, né, a despesa e todos os consecutários, o recebimento do tributo. Então, assim que lançar, já se pressupõe como quem alimenta o site é o próprio candidato. Ótimo, doutor João, muito obrigada pelos esclarecimentos, as informações. E é isso, Mário, o prazo final, né, para a declaração da prestação de contas dos candidatos, a data parcial, né, da finalização é amanhã, mas tem até o final do mês para que esse partido e o candidato que for concorrer às eleições aí possa prestar contas. É obrigatório, é muito importante e pode causar muitos prejuízos aí, né, para os partidos e os candidatos que não fizerem essas prestações de contas. Mário. Tá certo, obrigado, Juliana, obrigado também, doutor João Américo. Então os candidatos se liguem, viu? Porque quando você faz uma besteira aí de não prestar conta, depois, meu amigo, é problema aí para todo mundo.